Imagine um grupo de jovens experientes, aventureiros e apaixonados pela natureza selvagem da Rússia. Todos atléticos, preparados, acostumados com as adversidades da neve e do vento cortante dos Urais. Agora imagine esses mesmos jovens sendo encontrados dias depois, mortos, espalhados na neve, com ossos esmagados, olhos arrancados, e uma expressão de pavor que congelou junto com seus corpos. Essa é a história do incidente Dyatlov. Um caso que até hoje, mais de 60 anos depois, continua sem explicação. E quanto mais você mergulha nos detalhes, mais tudo parece impossível. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica, aproveita agora para se inscrever no Parece Mentira, deixar o like e comentar o que você faria se estivesse no lugar deles. Você vai ver, até o fim, essa história vai te deixar arrepiado. Era janeiro de 1959. 9 estudantes do Instituto Politécnico de Ural, liderados por Igor Dyatlov, decidiram embarcar numa expedição de esqui rumo ao Monte Otorten, uma região remota, gelada e conhecida por sua hostilidade natural. O grupo era composto por 7 homens e 2 mulheres, todos muito bem treinados para esse tipo de aventura. O plano era simples. Eles caminhariam pelos Urais, atravessariam a neve profunda, montariam acampamento e voltariam alguns dias depois. Como era costume, Dyatlov combinou com amigos que mandariam um telegrama quando chegassem ao destino. O tempo passou, e nenhum sinal. No início de fevereiro, os dias começaram a se arrastar. Nenhuma mensagem. Nenhuma notícia. As famílias, angustiadas, pressionaram as autoridades soviéticas. E então, uma equipe de busca foi formada. Foi no dia 26 de fevereiro que a primeira pista surgiu. Os socorristas encontraram o acampamento, ou o que restava dele. A barraca do grupo estava parcialmente enterrada na neve, e rasgada de dentro para fora. Como se os ocupantes tivessem fugido em pânico, tentando escapar de algo terrível. Algo que não queriam, ou não podiam, enfrentar. Mas o pior ainda estava por vir. A cerca de 500 metros da barraca, 2 corpos foram encontrados aos pés de uma árvore. Estavam descalços, usando apenas roupas íntimas, abraçados, como se tentassem se aquecer. Os troncos da árvore estavam arranhados, como se alguém tivesse tentado escalar em desespero. Não havia sinais de luta, de ataque animal, nem marcas óbvias de violência. Logo depois, outros 3 corpos foram encontrados, inclusive o de Dyatlov. Eles estavam em posições que sugeriam uma tentativa de retornar ao acampamento. Todos apresentavam expressões faciais de extremo terror. O que poderia ter causado um pânico tão profundo? Mas nada, absolutamente nada, prepararia os investigadores para o que seria descoberto depois. 2 meses se passaram até que a neve finalmente derretesse o suficiente para revelar os últimos 4 corpos. Estavam em uma ravina, a cerca de 75 metros da árvore onde os primeiros foram achados. E aí, o mistério se aprofundou. Esses corpos estavam com fraturas internas violentas, semelhantes às de um acidente de carro em alta velocidade. Crânios esmagados, costelas quebradas, mas sem qualquer marca externa de impacto. Como se uma força invisível tivesse os atingido. E mais, uma das mulheres estava sem a língua. Outra, sem os olhos. E o mais assustador, algumas roupas apresentavam níveis de radiação anormais. Até aqui, se você ainda não ficou arrepiado, se prepara. Porque a partir desse ponto, as teorias começam a surgir como uma avalanche. E já aproveita, se você estiver curtindo esse mergulho sombrio no desconhecido, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você acha que aconteceu e não esquece de ativar o sininho. Porque a segunda parte dessa história vai revelar coisas ainda mais bizarras. Se você chegou até aqui, já sabe, essa história não é só sobre morte. É sobre algo que ultrapassa a compreensão humana. Então antes de continuar, deixa sua curtida e se inscreve no Parece Mentira, porque o que vem agora é tão inacreditável que parece ficção científica. Logo após a descoberta dos corpos, o governo soviético fechou a área. E não estamos falando de uma simples investigação policial. Soldados, cientistas e agentes começaram a circular pelo local com um nível de sigilo que não condizia com o acidente comum. O relatório oficial, uma frase vaga e sinistra. Os estudantes morreram por causa de uma força natural incontrolável. O que exatamente significava isso? Até hoje, ninguém sabe. Com o silêncio do governo, começaram as teorias. A mais simples, uma avalanche. Mas logo foi descartada. O terreno não apresentava indícios de deslizamento, e se uma avalanche tivesse ocorrido, a barraca teria sido soterrada, o que não aconteceu. A segunda hipótese, ataque de animais selvagens.
Mas nenhum corpo tinha marcas de mordidas. E um urso, por exemplo, jamais causaria fraturas internas tão precisas e sem deixar rastros. Então surgiu uma teoria mais sombria. Eles estavam fugindo de algo que não deveria estar ali. Nos anos seguintes, relatos começaram a pipocar, de forma discreta, sussurrada, quase proibida, de que o grupo poderia ter se deparado com experimentos militares secretos. Naquela época, a União Soviética estava em plena corrida armamentista. Testes com bombas, mísseis e até dispositivos sunicos estavam sendo conduzidos em locais remotos, como os Montes Urais. E mais, alguns teóricos afirmam que o grupo pode ter sido vítima de um teste de arma sônica, capaz de provocar desorientação extrema, terror e até destruição interna dos órgãos, o que explicaria os ferimentos estranhos e o comportamento de fuga descontrolada. Mas por que então havia radiação nas roupas? Essa é a parte que fica ainda mais sinistra. Um dos integrantes do grupo, Alexander Zolotaryov, era ex-militar. E alguns dizem que ele estava envolvido em operações especiais. A teoria: Zolotaryov estaria levando o grupo até um local onde testes nucleares ou radioativos estavam sendo conduzidos, e tudo deu errado. Outra linha investiga o envolvimento da KGB. Uma teoria diz que 3 dos jovens estariam secretamente trabalhando como informantes. E que a missão deles era registrar movimentações suspeitas, talvez até capturar provas de testes ilegais. Algo deu errado. Alguém descobriu. Então, em vez de uma simples viagem de esqui, o que aconteceu foi uma eliminação silenciosa. Mas ainda não acabou. Anos depois, surgiram relatos de moradores locais, do povo indígena Mansi, que diziam ter visto estranhas luzes no céu na noite da tragédia. Alguns chamaram de meteoros. Outros, de objetos voadores não identificados. Testemunhas afirmaram ver esferas luminosas flutuando sobre a floresta. E o mais bizarro, documentos desclassificados nos anos 90 mostram que o próprio exército soviético registrou anomalias aéreas na região naquela mesma noite. Estaríamos diante de um encontro com o inexplicável. E talvez a pista mais macabra tenha surgido de um dos últimos diários encontrados no acampamento. Em uma das anotações, um dos integrantes escreveu: "Agora sabemos, a neve não é o que devemos temer." Pouco depois disso, todos estavam mortos. O caso foi arquivado em 1959. Mas a história não morreu. Pelo contrário, ganhou força a cada década, com novos documentos, novas investigações e novas pistas que só aumentavam o mistério. Em 2019, 60 anos depois, o governo russo reabriu o caso. A conclusão oficial: avalanche. Mas o relatório foi criticado por investigadores independentes, que alegam que evidências importantes foram ignoradas, como a radiação, os ferimentos internos e o estranho comportamento do grupo. A verdade: parece que alguém ainda está tentando esconder alguma coisa. Se você está aqui até agora, comenta aí embaixo. O que você acha que aconteceu com o grupo Dyatlov? Foram vítimas de um experimento secreto? De uma força sobrenatural? Ou de algo que não temos tecnologia ou consciência para entender? E claro, não esquece de deixar seu like e se inscrever, porque a última parte dessa história vai te mostrar como esse caso continuou assombrando o mundo por décadas, e como até hoje ele faz vítimas. A maioria dos casos antigos acaba esquecida com o tempo. Arquivados, engavetados, perdidos entre páginas amareladas. Mas o incidente de Dyatlov é diferente. Ele parece ganhar vida própria conforme o tempo passa. Porque quanto mais a gente tenta encontrar respostas, mais o mistério se aprofunda. Se você chegou até aqui, já deve ter sentido o peso dessa história. Mas confia, o que vem agora vai fazer você duvidar da realidade. Então aproveita, clica no botão de se inscrever no Parece Mentira e deixa seu like, porque agora, as coisas vão escurecer de verdade. Anos se passaram. A União Soviética caiu. Arquivos antissecretos começaram a vazar, e uma nova geração de pesquisadores, jornalistas, cientistas e até cineastas, começou a revirar tudo. E entre esses documentos, surgiu algo inesperado: fotos misteriosas tiradas pelo próprio grupo antes da tragédia. Em uma das últimas imagens da câmera de um dos integrantes, vemos uma figura indefinida, escura, humana, mas distante, no meio da floresta. Ela não está congelada como as outras fotos. Está em movimento. Parece alguém, ou algo, observando o grupo. Essa imagem se tornaria uma das peças mais debatidas do caso. Quem ou o que estava ali? Era outro alpinista? Um perseguidor? Ou alguma coisa que não era humana? Mas esse não foi o único detalhe perturbador a emergir.
Nos anos 2000, um ex-funcionário do governo soviético, em entrevista anônima, afirmou que o grupo tinha sido usado como isca involuntária para atrair algum tipo de entidade desconhecida detectada na região semanas antes. Sim, é bizarro. Mas ele falava com convicção. Segundo ele, as autoridades sabiam que fenômenos incomuns vinham sendo registrados naquela área: alterações magnéticas, sons inexplicáveis e até desaparecimentos de animais. Esse informante dizia que a missão de Dyatlov foi autorizada sem que o grupo soubesse dos riscos reais. Eles foram mandados ao encontro do que quer que estivesse lá. E se isso for verdade, então alguém queria que eles não voltassem. Além disso, o caso Dyatlov começou a ser conectado com outros desaparecimentos estranhos em áreas geladas, montanhosas e isoladas do planeta. Casos como o da Expedição Ural de 1993, em que um grupo de espeleólogos desapareceu sem deixar rastro. Ou o caso de um helicóptero militar em 1986 que simplesmente sumiu dos radares ao sobrevoar o mesmo trecho do norte dos Urais. Um padrão começou a se formar. Um padrão que parecia sugerir que há algo naquele lugar, algo que não deveria ser perturbado. Em 2013, o caso voltou aos holofotes quando foi anunciado que Hollywood faria um filme baseado no incidente. O projeto se chamaria The Dyatlov Pass Incident. Mas algo curioso aconteceu. O filme sofreu diversos atrasos, teve mudanças de roteiro e partes misteriosamente cortadas da versão final. Segundo alguns membros da equipe de produção, autoridades russas entraram em contato para aconselhar que certas teorias não fossem abordadas. E mais, houve relatos de problemas inexplicáveis nas filmagens, como interferência em equipamentos, vozes gravadas por acidente e acidentes incomuns com membros da equipe. O diretor chegou a afirmar que o caso parecia amaldiçoado. E o que dizer dos investigadores que tentaram expor demais? Um jornalista russo que publicava reportagens sobre o envolvimento militar no caso Dyatlov sofreu um atentado misterioso em 2016. E um pesquisador independente que afirmava ter evidências de que um veículo aéreo experimental estava sendo testado na região na época do incidente, morreu em circunstâncias nunca explicadas, encontrado com sinais de afogamento em um rio congelado. Seriam coincidências? Ou alguém está realmente tentando manter esse segredo enterrado sob a neve? Até hoje, expedições amadoras vão ao local do incidente. E o que relatam é perturbador. Bússolas que enlouquecem. Sons estranhos durante a madrugada. Uma sensação constante de estar sendo observado. Muitos voltam dizendo que há algo errado com aquele lugar. Algo que não quer ser descoberto. Então, voltamos à mesma pergunta. O que realmente matou o grupo Dyatlov? A resposta oficial diz: avalanche. Os arquivos secretos dizem: radiação, fraturas internas, mutilações. As fotos dizem: alguém, ou algo, estava lá. E os silêncios, as mortes e os desaparecimentos posteriores dizem que essa história ainda está sendo escrita. E você? Depois de tudo isso, o que acha que aconteceu naquela montanha? Foi a força brutal da natureza? Um experimento do governo? Um encontro com o inexplicável? Comenta aqui embaixo. Sua teoria pode ser a próxima história do canal. E se ainda não deixou o like, agora é o momento. Porque histórias como essa só aparecem aqui, no Parece Mentira. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuidado com o que te observa no escuro.